Olá amigos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse é o meu canal onde a gente fala toda semana um pouquinho sobre psicologia. Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante, uma pergunta que é feita com bastante frequência para mim. Elcio, o que causa a depressão? Quais são as causas da depressão? Bom, primeiro, é muito importante a gente sempre bater na mesma tecla. A gente lembrar que a depressão é uma doença muito perigosa, ela pode levar as pessoas à morte e ela precisa de atendimento psicológico, muitas vezes, na maioria das vezes, também psiquiátrico e medicação. E segundo, há uma enorme diferença entre depressão e tristeza, depressão e preguiça, depressão e o que a gente chama de estado depressivo. O estado depressivo ele pode passar rapidamente, em 1, 2 dias, e a depressão é uma doença que precisa ser tratada, pode durar muito tempo, meses, até anos, ou em alguns casos mais extremos, até o final da vida. Então eu vou começar falando da causa mais difícil e da mais importante que a gente tem, que é aquela que a gente não consegue descrever, né? É a ausência aparente de qualquer motivo para o início da depressão. E depois a sua continuidade, o que vai diferenciar do estado depressivo. Alterações químicas em alguns neurotransmissores fazem com que a gente tenha a sensação de bem-estar. Quando essas alterações químicas não funcionam, a gente vai ter o oposto. Então, vai ficar com muita sonolência, preguiça, uma angústia no coração, uma tristeza que você não sabe de onde vem, não consegue explicar, uma vontade de não fazer absolutamente nada, mesmo quando você tem muitas coisas para fazer, e aquele conflito interno, onde você sabe que precisa fazer alguma coisa, que você sabe que vai ser interessante você sair, encontrar outras pessoas, mas ao mesmo tempo alguma coisa dentro de você a impede de fazer isso. Então é aquele sentimento inexplicável de tristeza, de angústia, de preguiça que você não consegue resolver. E esse cenário vai criar nas pessoas uma vulnerabilidade muito preocupante, porque ele vai ficar suscetível a atitudes negativas contra ele mesmo. Automotivação, desejo de morte, falta de apetite, entre outras coisas. Junte-se a isso, né, para agravar mais o problema, pessoas ignorantes, pessoas sem conhecimento e que vão querer dizer para aquela pessoa que está com depressão que é frescura, que é preguiça, que é falta de força de vontade, que é falta de religião e entre outras tantas coisas, né? Então, o preconceito e a ignorância agravam a doença, né? Preciso ter muito cuidado. Quando a depressão é descoberta a tempo e o tratamento é feito com a medicação correta e com o trabalho psicológico acompanhando, é bem frequente e é bastante comum que essa sensação de bem-estar ela volte, né? Então você começa a se sentir bem novamente e as coisas fluem normalmente. E aí existe um pequeno problema. Eu particularmente não gosto de medicação psicotrópica. Quando você fica dependente do remédio, ou seja, quando a depressão só passa com a medicação, você acaba se sentindo bem e aquele é o contrário, né, do se sentir mal também aparece. Você em alguns momentos vai falar assim, poxa, mas por que eu estou me sentindo bem? Não está acontecendo nada de diferente, não aconteceu nada de bom, então eu estou aqui com essa sensação de que está tudo legal, está tudo bem, mas na verdade é puramente o efeito da medicação. Por isso é tão importante o acompanhamento psicológico, para que você possa desmamar esses remédios e voltar a sentir, voltar a ser você mesmo por si e não por aquela alteração química que está sendo feita no seu cérebro via medicação. Outro fator muito comum para o surgimento da depressão é o luto, né? Se você perder um ente querido, você perder um emprego, você terminar um relacionamento, muitas pessoas não conseguem lidar com isso no tempo certo, da forma correta. Então tem a dificuldade da aceitação
e isso pode levar a pessoa àqueles mesmos sintomas de tristeza, angústia, falta de apetite, falta de vontade de sair, e o organismo vai se acostumando com isso e a pessoa entra em depressão, e aí vai precisar dos mesmos tratamentos. A medicação nos casos de depressão é aconselhável para até uns 6 meses no máximo, tá, pessoal? Depois disso, ela já pode se tornar uma dependência e fica mais difícil de tirar essa medicação. Claro, existem casos mais graves, como eu falei lá no começo, onde a medicação vai ser necessária para sempre. Mas o ideal é que a gente consiga, com tratamento psicológico, eliminar essa necessidade e fazer com que a pessoa possa parar de tomar esse remédio em até 6 meses ou um pouquinho mais do que isso no máximo. Com a terapia, o paciente vai voltar a enxergar a vida com novas possibilidades, entendendo que, no caso do luto, por exemplo, quem foi embora cumpriu o seu papel na Terra, entendendo que no final de um relacionamento ou no final de um ciclo de trabalho pode ter ali uma nova oportunidade de ser feliz, ao invés de achar que é um problema muito grande ou que as coisas estão piorando. Então o trabalho terapêutico vai te ajudar a enxergar as coisas de uma outra forma e te dar novas perspectivas. Bom, outro fator que pode causar depressão são doenças graves terminais. Câncer, Alzheimer, HIV, doenças com tratamentos raros em que a pessoa vai achar ou ter certeza de que o fim da linha está chegando. E aí é muito difícil fazer com que essas pessoas entendam que mesmo tendo pouco tempo, tem que tentar aproveitar, na verdade, né, o máximo possível esse tempo que lhe resta. Então, não só o paciente, como seus familiares podem entrar em depressão por causa disso e precisar muito de ajuda médica e psicológica. Nesse caso, nem toda medicação é recomendada, tá? O tratamento psicológico acaba sendo mais importante, porque se você começa por uma situação de perda iminente de pessoas ou de si mesmo a tomar medicação, a tendência é que você ou piore o caso ou então se torne praticamente dependente sem possibilidade de retorno a uma vida normal. O nosso trabalho, enquanto psicólogos, é fazer o paciente entender que cada dia é um novo dia e que sempre a gente tem que entender a busca da esperança e a busca de novas possibilidades. Outra causa muito comum e bastante conhecida é o fato de dar à luz. Essa depressão tem um nome, é a depressão pós-parto, só que ela é bastante complexa, é bastante perigosa também, e ela merece um vídeo inteirinho para ela lá para frente, porque senão a gente vai se alongar muito aqui nesse vídeo de hoje. A gente tem também casos de depressão por abstinência, seja de dependência alcoólica, seja de dependência de tabaco, seja de dependência de drogas. Então, no meio de um processo de recuperação de qualquer uma dessas dependências, a pessoa pode ficar depressiva, pode ficar agressiva, não conseguir lidar muito bem com isso, e durante esse processo, talvez precise de medicação e com certeza precisa de atendimento para poder se livrar de uma vez dessas drogas, desses vícios. Pessoal, muito importante lembrar sempre, se você se enquadra ou está passando por um momento parecido com alguma dessas características que a gente conversou aqui, procurar ajuda, procurar terapia, procurar um psiquiatra, quem sabe começar a medicação, mas nunca deixar para depois. E nunca escutar as pessoas que falam que isso não é nada, que não vai acontecer nada, que está tudo bem, que é só rezar, que é só respirar ou qualquer outra coisa. Depressão é doença, depressão precisa de muitos cuidados e depressão mata. Tá bom? Obrigado pela companhia. Querendo algum assunto específico, pode deixar aqui nos comentários e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.